Cristo. Meus irmãos queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue a nos envolver as mentes, a nos envolver os corações, para que este seja um momento de intensa comunhão com o seu amor. Você que está nos acompanhando pela Rede Amigo Espírita, pela TV Nova Luz no Brasil, no mundo, um beijo no seu coração. Você não está sozinha, não está sozinho. Nós estamos unidos. E com certeza toda essa energia que está estuante aqui está chegando aí na sua mente e no seu coração também. Todos nós sentimos uma infinita falta de Jesus, do seu amor, da sua energia, da sua infinita paz. Nós, muitas vezes, passamos a vida à procura apenas das soluções materiais, como se elas fossem nos trazer a plena felicidade. É natural, todos nós precisamos ter conforto, precisamos ter o nosso trabalho, todos nós precisamos ter as coisas da matéria para podermos viver. Os Espíritos no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos esclareceram. No entanto, que quando eles nos concitam a oração permanente, não querem dizer que nós tenhamos que sair do mundo. Nós temos que viver no mundo como os homens dessa época. No entanto, que a cada manhã, quando nós acordemos, nós percebamos que, em realidade, nós estamos em mais uma experiência, porque nós aqui nos encontramos para aprendizado, para provas, que são os desafios naturais da existência, mas também para expiações, que são aquelas repercussões, a reverberação dos nossos atos passados na vida atual. Todos nós estamos diante de um processo educativo de autoiluminação. Vamos, então, conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Simone? Então, chegando-se Pedro a Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? E aí? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E Kardec nos explica no Evangelho segundo o Espiritismo que 70 vezes 7 vezes, em realidade, quer dizer sempre. Cada dificuldade. Por quê? O fato de nós perdoarmos não quer dizer que nós tenhamos que manter com a pessoa o mesmo tipo de relacionamento. Não, não quer dizer isso. Nós podemos perdoar, ou seja, liberar daquela lembrança, aquela energia pesada, e podemos dizer para a pessoa: olha, não é mais nesse nível que nós precisamos manter a nossa relação. Nós vamos mudar. Mas não quer dizer com isso que eu não vá perdoar o outro. Eu posso adequar a situação à necessidade atual, à realidade atual. Mas perdão é exatamente nos desvincularmos daquela energia negativa que estava e que foi gerada no momento da dificuldade. Fala-nos Allan Kardec que perdoar é não desejar o mal àquele que nos feriu, porque nós começamos a perceber que cada um dá o que tem. Então, atrás de uma atitude agressiva, atrás de uma atitude de traição, atrás de uma atitude ruim, existe uma pessoa, existe uma criança, ou seja, um eu infantil, que elegeu lidar com a situação
dessa forma desequilibrada e que posteriormente vai ter que melhorar. Então, meus irmãos, quando nós percebemos que não é nada contra nós, mas que é o jeito que a pessoa tem de conduzir a existência, nós ficamos mais calmos. Não é nada contra nós. Então, em realidade, quando Jesus nos orienta, como o primeiro passo dessa autoiluminação, nós tratarmos as questões do perdão, ele está nos libertando. Quando nós perdoamos, nós não estamos libertando o outro, porque o outro vai ter que assumir as consequências das suas opções, mais cedo ou mais tarde. Mas nós estamos nos libertando desses laços do ressentimento. O que é ter ressentimento? É sentir e ressentir a mesma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, como se estivesse acontecendo hoje. Então, quando eu me lembro da situação e ainda sinto aquele amargor, é sinal que ainda tem uma energia negativa nessa lembrança. E eu preciso identificar isso. O primeiro passo é a identificação. Não vamos nos sentir culpados. Nós precisamos compreender que nós estamos em um processo. Então, quando eu identifico que ao rememorar aquela circunstância difícil, eu ainda sinto aquela vontade de retalhar, aquela vontade de me vingar, é sinal que eu ainda não consegui perdoar e aí trago uma energia doentia que vai me consumir se eu não trabalhar ela, que vai me trazer problemas na área emocional, na área física, na área espiritual. Então, ao identificar o problema, eu vou trabalhar esse problema. Eu vou buscar orar, pedindo aos espíritos luminosos que me auxiliem a superar essa dificuldade. Eu vou começar a fazer leituras edificantes que começam a estabelecer um novo padrão de comportamento e abrir-me para o entendimento. Os estudiosos da psicologia humana, eles relatam que quando nós compreendemos a fragilidade do outro, nós não sentimos nem mais vontade de perdoar, porque a energia se escoa, já nem precisa mais. Quando nós compreendemos os limites que o outro tem, nós desfazemos essa energia negativa. Nós podemos também utilizar como processo para nos auxiliar neste perdão a prática do bem. Então, à noite, quando nós vamos dormir, depois da nossa prece, vamos imaginar que Jesus está ao nosso lado. E vamos pedir por aquela pessoa. Vamos rogar ao Senhor que nos auxilie a desfazer esses laços de dor. Agora, muitas pessoas se prendem a esse laço. É como se isso lhes desse identidade. Como se fosse algo, um objeto precioso, o ódio, ou o ressentimento, ou a mágoa que ela nutre por aquela pessoa. Quando isso acontece, é sinal que a doença já está se instalando. Porque nós não podemos agasalhar com um prazer estranho e mórbido uma energia que nos consome e que vai acabar com a nossa saúde. Então, nós precisamos identificar se nas nossas lembranças passadas desta vida ainda existem nódoas, ainda existe aquela energia, vamos dar uma parada e todo dia pedir apoio à espiritualidade. As pessoas pensam assim, eu não gosto de ficar pensando nessas coisas. Não, a gente tem que olhar para dentro. É seguro olhar para dentro. Não tenhamos medo de olhar para dentro e de verificar se nós ainda temos essa situação. Porque é que nem uma pessoa que traz uma ferida e não quer olhar para ela. Ora, nós só vamos curar a ferida quando nós identificarmos. Se nós não identificarmos, ela vai ficar ali aumentando cada vez mais. Então, meus irmãos, vamos identificar sem medo. Toda noite a gente pede, Senhor, eu desejo me liberar de qualquer energia negativa que eu ainda possa estar trazendo, fruto de eventos do meu passado, desta e de outras vidas. Caso haja, me ajuda a liberar. Assim como eu quero ser perdoado, eu vou perdoar.
porque eu quero liberdade, eu quero caminhar saudável, porque a real felicidade, a real alegria de viver não consegue conviver em um coração, em um psiquismo que esteja totalmente tomado por essas questões do ressentimento e da mágoa. Então, nesse processo de autoiluminação, nós temos esse grande patamar, que é o patamar do perdão. Ah, mas alguns dizem assim, já me falaram que se eu não esqueço, é porque eu não perdoei. E aí eu pergunto aos companheiros, como é que é essa história? Existe alguma borracha que tire a nossa memória? Vocês conhecem alguma? Você que está nos acompanhando aí pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, você já ouviu falar de alguma borracha que apague na memória ou nos sentimentos a nossa lembrança? Não existe, não tem como apagar. Mas quando nós retiramos aquela energia que está vinculada àquele momento traumático e difícil, as coisas vão se diluindo, diluindo, diluindo e some. E aí vocês também podem me perguntar, mas Yasmin, quando é que nós vamos saber se realmente nós perdoamos? É quando nós lembramos da situação passada, quando nós nos lembramos da pessoa e daquela ocorrência anterior e não sentimos mais raiva, não sentimos mais vontade de retalhar. Quando nós temos condições de parar e orar pela pessoa que nos magoou. Quando nós temos condições de dizer, meu Deus, ajuda esse companheiro, essa companheira que não estava bem. Porque se estivesse bem, se ele ou ela estivesse feliz, não teria feito o que fez. Então, meus irmãos, todos nós estamos inseridos nesse processo. Não é à toa que o Cristo, na oração que ele nos ensinou, ele nos fala para que nós perdoemos aos outros, assim como nós, como é que é mesmo a frase? Perdoa as nossas ofensas, melhor dizendo, assim como nós desejamos ser perdoados. Então, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Então, meus irmãos, há necessidade de nós identificarmos e botarmos um basta. E caminharmos para frente, para a felicidade que todos nós desejamos. Vamos lá. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam, continua ele no texto. Porque se amardes só os que vos amam, que recompensa tendes? Olha só, ele pede para que nós oremos por aqueles que nos perseguem e caluniam. É uma nova metodologia, que muitas vezes ainda nos parece algo muito estranho. Como é que eu vou rezar por quem acabou de falar mal de mim? Como é que eu vou rezar por aquele que está me fazendo mal? Meus irmãos, é de uma lógica perfeita. Ninguém acaba com o fogo jogando gasolina, jogando mais e mais fogo. A gente só acaba com o fogo jogando água da paz. Então, meus irmãos, quando nós percebamos alguma dificuldade nesse assunto, vamos orar, pedindo ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, que neutralizem as energias de dificuldades que surgiram e certamente não surgiram por acaso. A maior parte desses eventos de tristeza, de agonia, eles são um eco das nossas escolhas pretéritas. Nós estamos, em realidade, colhendo algo que foi semeado no passado. A mais das vezes, num passado que nós não nos lembramos. Esse conteúdo que a doutrina espírita nos traz a respeito das causas anteriores das aflições, anteriores a essa vida, nos traz também uma tranquilidade íntima. Porque nós já sabemos que não estamos caminhando ao léu, que as coisas não acontecem conosco por acaso, que nós somos vítimas. Não existe isso. As coisas vieram por algum motivo. Elas vêm com um motivo educacional.
Nós estamos fazendo um resgate, estamos aprendendo novas formas de lidar com as situações. Então, vamos pedir recursos à espiritualidade. Deus nos ama, Deus já nos perdoou, Deus nos deseja ver felizes. Essa é a realidade. Então, arregacemos as mangas e quando nós identificamos as confusões que muitas vezes nos perseguem, alguém já se viu sem querer, assim, inundado por confusões por todo lado, levanta o dedo. Não é? Olha nós, né? Então não acontece só comigo não, né? Olha, gente, quase todo mundo levantou o dedo aqui, viu? Foram poucos os que não levantaram o dedo. Então, meus irmãos, em realidade, todos nós passamos por isso é natural do ser humano, temos dificuldade de perdoar, temos uma autoestima muitas vezes baixa, e alguém fala isso ou aquilo, nós aumentamos, às vezes levamos assim, aquilo nos fere profundamente, a gente dá um poder ao outro de nos ferir muito grande. Quando, em realidade, nós precisamos pensar assim: eu não posso colocar a minha felicidade, a minha alegria, o meu equilíbrio nas mãos das pessoas. Porque as pessoas, elas agem movidas pela sua cultura, pelas suas experiências. E eu não posso colocar a minha felicidade nas mãos dos outros. Eu tenho, sim, que a cada dia executar esse processo de autoiluminação, para que eu fique tão harmonioso, tão harmoniosa, que mesmo que as questões externas acabem sendo muito fortes em determinados períodos, eu não perca o meu equilíbrio, eu não perca o meu fio de prumo, eu não perca a minha fé. Eu tenho a consciência de que Deus está no comando da minha vida e que eu estou caminhando para a frente e para o alto. Por isso, eu não vou utilizar mais as técnicas do passado, que eram as técnicas da revolta, da gritaria, da perseguição, de tentar retalhar. Não. Eu agora, conhecendo os padrões que a doutrina espírita me orienta, eu vou para um outro caminho, o caminho da serenidade, da confiança em Deus. Não quer dizer que nós vamos deixar os outros fazerem o que querem. A gente pode dar limites sem nos perturbarmos e mantermos a nossa calma. Vamos lá. Amar os inimigos não é ter-lhes uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de modo diverso do que de um amigo. É, entretanto, não lhe ter ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. É perdoar sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fez, sem pôr qualquer obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem e não o mal, alegrar-se em lugar de afligir-se do bem que lhe acontece. É estender-lhe a mão caridosa em caso de necessidade, abstendo-se por palavras e atos de tudo o que possa prejudicá-lo. Então, meus irmãos, é natural que no nosso coração nós não nos sintamos tão à vontade junto a alguém que já tenha nos prejudicado, que nós não tenhamos aquela confiança. Mas isso não quer dizer que a gente vai querer retalhar, que a gente vai querer se vingar, que nós vamos querer agir de uma forma que já não está mais no nosso padrão de comportamento. Uma certa feita, uma companheira falou assim: olha só, Yasmin, eu sou assim. Se falam baixo comigo, eu falo baixo. Se brigam comigo, eu brigo. Se me chutam, eu chuto. Se me dão um soco, eu dou um soco. Aí eu perguntei, mas quem é você? Quem, na realidade, está ditando o seu procedimento é o outro. Então, você é um espelho do outro. O que o outro é, você é. Olha que coisa interessante. Então, nós precisamos parar e observar. Não, eu sou uma pessoa educada. Se o outro não é educado, o problema é do outro. Mas a minha forma de lidar com as situações é essa. Eu não preciso gritar, eu não preciso fazer isso, eu não faço aquilo. Então, eu tenho que ver quem eu sou. E não me deixar levar pelo que os outros fazem e da maneira que os outros fazem. A gente tem que pensar nisso. A palavra iluminação, ela transmite a ideia de uma conquista sobre-humana. E isso agrada ao ego, que é um lado da gente que está um pouco assim, muito dentro de um padrão cultural.
Então, nós temos o nosso eu profundo, que somos nós, espíritos imortais, mas nós trazemos uma faceta em nós que o pessoal da área da psicologia chama de ego, que é um lado mais negativo. Mas é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o grande ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Então, estar iluminado é estar em sintonia com o seu próprio coração, com os seus valores, com os valores divinos, com as leis divinas criadas por Deus, em sintonia com a alma do universo, com o princípio de todas as coisas, com a inteligência suprema. Esse é o grande desiderato do nosso ser. Nós estamos aqui para isso, para estarmos em sintonia com Deus, estarmos em sintonia com a grande alma do universo. E é em vão que nós procuremos essa sintonia lá fora, a sintonia com a grande alma que vai nos sustentar em todos os momentos da nossa vida, para onde nós vamos mergulhar no fenômeno da morte, que nada mais é do que um desprendimento, um desenraizamento do corpo físico. Essa alma que nos criou, que nos ama, que é o nosso paizinho, Abba, como Jesus falou, no Pai Nosso, ele não usou o termo pai, Jesus usou o termo paizinho. Olha que intimidade, que amor, que carinho. Então ele vem nos desvelar que existe um Criador de todas as coisas. Deus cria os espíritos como seus filhos, mas também cria a matéria que nós utilizamos para nos individualizarmos e para termos as experiências que necessitamos para o nosso processo de autoiluminação. Ele nos cria simples e ignorantes, com o nosso livre-arbítrio. Deus, ele não se impõe a nós nem para que nós o conheçamos. Ele vive no silêncio, na paz, na serenidade. E nós podemos encontrá-lo na natureza, em nós mesmos, nas situações, podemos encontrá-lo no nosso mundo íntimo. Essa é a nossa grande busca. Todos nós somos buscadores de Deus. Iluminação, então, é o fim, o objetivo para o qual nós estamos aqui. Agora, ela não apenas exige o treino diário do perdão, como também um treino de desapego. E quando a gente fala em desapego, parece que é um desapego só às coisas materiais. Mas não é não. É muitas vezes um desapego a padrões de comportamento que nós começamos a identificar como sendo equivocados. Porque nós trazemos dentro de nós, motivados pela formação do nosso ego, algumas crenças equivocadas, crenças limitantes, que nós não nos damos conta. Trazemos igualmente determinados padrões comportamentais ou emocionais ou de pensamentos que não estão nos trazendo a alegria de viver, bem-estar. Mas nós temos um olho cego para identificar esses padrões. Nós temos dificuldade de identificar aquilo que dentro de nós está nos causando dificuldades para nós sentirmos a paz, a serenidade, a saúde, o bem-estar que todos nós desejamos. Então, nós precisamos ter coragem de identificar que padrões nós trazemos dentro de nós que estejam em desacordo com a consciência cósmica, que não estejam ecológicos, ou seja, que não estejam em acordo com tudo aquilo que regula o universo. Então, o desapego, ele vai, primeiro, ele começa a crescer quando nós tentamos identificar o que está desajustado em nós. Nós temos um padrão de
como é que eu poderia dizer? Nós temos um padrão comum de comportamento de só identificar o que está equivocado no outro. Nós fazemos o que na área da psicologia se chama transferência. Então, eu não olho, como eu não gosto de ver os meus defeitos, eu sempre só fico olhando para o defeito do outro. Jesus nos esclareceu muito e nos alertou com relação a isso, que nos impede, esse tipo de procedimento, nos impede de nos observarmos. É como se nós quiséssemos fugir dessa tarefa de autoobservação e ficássemos apenas vendo as questões alheias. Ele nos fala a respeito desse problema em várias passagens do seu evangelho. Uma muito singular é o fariseu e o publicano orando. Ele dá aquele exemplo do publicano que era perseguido, né? Então, o publicano, ele na hora de fazer a oração, ele abaixou-se na cabeça e falou: Senhor, me perdoe, porque eu sou isso, aquilo outro. Ele consegue se olhar. E o fariseu, que era aquele na época religioso, que se colocava como sendo o suprassumo, o rei da cocada preta, Jesus utiliza o fariseu, esse personagem, para nos falar que ele não conseguia se olhar. Ele, quando chegava para rezar, ele dizia: obrigada, meu Deus, porque eu não sou como esse publicano aí, que é isso, que é aquilo outro. Então, ele não consegue se ver. Então, ele projeta as suas necessidades no outro. Então, muitas vezes, nós estamos caminhando como caminha o fariseu. Não quer dizer que é sempre, mas nós precisamos estar alerta, porque esse processo mental, de vez em quando, pode nos assaltar a existência. Então, a gente tem que parar. Por que eu só vejo o outro? Por que eu passo o dia inteiro reclamando? Quando nós passamos, as coisas nos incomodam muito, e nós passamos o dia inteiro só olhando os defeitos, nós criamos um processo de distorção mental. Nós, às vezes, já acabamos, sem querer, acompanhando alguns companheiros nas suas reclamações diárias, no Face, nos lugares. Aquelas pessoas que só abrem para falar coisas negativas, para apontar coisas negativas, elas acabam criando uma distorção mental. Porque a nossa mente, ela fixa e integra tudo aquilo que nós falamos e repetimos muito. A nossa mente é assim. Se eu começo a falar mal de um defeito da vizinha, e aquilo me assalta, me incomoda, e eu repito isso diariamente, gente, daqui a uns 6 meses eu estou fazendo a mesma coisa que a vizinha, sem me dar conta, porque a minha mente integra. Por isso que Jesus nos esclareceu também: não julgueis para não serdes julgados. A gente pode identificar o equívoco do outro, ou para ajudar, ou para não fazer igual. Mas quando a gente não para de falar sobre esse equívoco do outro, julgando o outro, quando isso não sai da nossa mente, não sai da nossa boca, nós estamos fazendo uma integração, no mínimo energética, com esse desequilíbrio que o outro está apresentando. Então, nós precisamos observar muito o nosso procedimento. Então, o desapego das coisas também tem a ver com tudo aquilo que nós percebemos que nos rodeia também de material. Olha quanto tipo de desapego nós podemos conversar. O desapego das crenças limitantes, quando nós as identificamos, e desejar trabalhar e observar para identificá-las. O desapego a padrões comportamentais, emocionais, que não condizem mais com o nosso atual estágio de maturidade. O desapego às coisas materiais também. Ah, mas então nós vamos largar tudo para aí? Não, não. Nós não vamos ser pródigos. Nós precisamos cuidar dos bens que Deus nos deu, com equilíbrio. Inclusive, cuidar muito bem do nosso corpo físico. A maceração do corpo, o desleixo com o corpo, é algo muito equivocado. Não condiz com nenhum processo de iluminação. Aquele que deseja iluminar-se deve e precisa cuidar do seu corpo.
É um grande presente de Deus. Nós não estamos enraizados nesse corpo por acaso. Então, nós precisamos cuidar dos bens, mas sempre refletir. Olha, daqui a pouco eu vou me embora. Eu não sou daqui. Jesus nos orientou quanto a isso também nas suas parábolas. Ele falou uma história de um senhor que tinha grandes haveres e que encheu os seus celeiros de uma quantidade imensa de grãos, pensando que teria aqueles grãos para o resto da sua vida, quando na realidade a morte o iria tomar no dia seguinte. Então, meus irmãos, é o cuidado, mas o pensamento, sempre a reflexão em torno do real valor da vida, porque tudo aqui passa. E nós não levaremos para a pátria espiritual nada que nós temos aqui. Então, vamos utilizar, é útil, nós precisamos, mas não vamos nos apegar aos imóveis, à casa, né, as roupas, as joias. Tudo isso vai ficar. E é bom nós pensarmos que não somos donos disso e nem das pessoas, porque as pessoas também passam. Não é fácil nós pensarmos nisso, mas é uma realidade. Não é fácil nós imaginarmos que aquela pessoa que conviveu conosco tantos anos, aquela pessoa que nós amamos, ela um dia, ou eu vou primeiro, ou ela vai primeiro. É a ordem natural das coisas, que nós não fiquemos indefinidamente, fisicamente juntos, mas o amor une as pessoas. Aqueles amores que partem para a pátria espiritual, eles continuam a nos ajudar. Há uma ligação energética imensa no carinho, no desejo que o outro possa prosseguir, trabalhando, estudando, realizando as múltiplas atividades que são possíveis no mundo espiritual. Olha que coisa maravilhosa, né? Ninguém morre, estamos aqui de passagem. Relações interpessoais. Um dos grandes desafios para o nosso processo evolutivo, e não foi à toa que nós começamos o nosso bate-papo com a fala a respeito do perdão, porque é um dos grandes desafios. Nas reuniões mediúnicas, o que nós mais vemos são comunicações de espíritos que estão em desagrado conosco por questões do passado, que nós prejudicamos e que muitas vezes nos vêm cobrar. Então, essa ausência de perdão prende a pessoa na retaguarda. E às vezes a gente pergunta, mas meu irmão, você está atrás desse companheiro há quanto tempo para se vingar? Ele diz, eu nem sei mais, 100 anos, 200 anos. E você acha que vale a pena? Não, ele é um ordinário, ele é isso. Então, mas se ele é tudo isso, você quer perder tempo com ele? Se você tem os seus amores na pátria espiritual, se você pode programar uma nova encarnação, se você pode continuar estudando, fazendo coisas fantásticas, você está se prendendo com um objetivo tão somente de vingança. E aí a gente vai conversando e, sob a égide do Senhor, as entidades acabam percebendo que elas estão numa perda de tempo muito grande, né? E começam a trabalhar e a se ajustar para a frente e para o alto. A raiva, né? A raiva, meus irmãos. Alguém aqui já sentiu raiva? Levanta o dedo quem sentiu raiva aqui. Ah, eu também. Você aí já sentiu raiva? Olha só. Gente, isso aí é natural. Nós somos seres humanos. A raiva é uma forte e temporária reação emocional à sensação de estar sendo ameaçado de alguma maneira. E essa ameaça pode não ser apenas uma ameaça física, pode ser uma ameaça à nossa autoestima, a uma situação que nós imaginemos que seja boa e que possa estar ameaçada. Se eu estou dirigindo no trânsito e vem alguém e me corta, eu vou sentir naquele momento aquela raiva subir, porque existe geralmente um pano de fundo para a raiva. Geralmente o pano de fundo é o medo. Geralmente. Mas nós precisamos identificar o seguinte: a raiva é a mais sedutora das emoções.
porque ela faz com que haja um disparo de adrenalina que vai para todo o nosso corpo, nos preparando para lutar e fugir. Vocês já sentiram aquela sensação de poder que a raiva e a irritação nos traz naquele momento? Vocês já sentiram isso ou só eu que sinto? Vocês também sentiram, né? Pois é, mas aí olha o que acontece. A gente sente a raiva e depois que a adrenalina vai embora, a gente vai lá para o fundo do poço. Às vezes não aguenta nem levantar o dedo, porque usou tudo quando foi energia. Então, nós precisamos identificar a raiva quando ela aparece. Porque se nós não identificamos a raiva, nós somos levados por ela. E nós não podemos mais nos dar ao luxo de agir sob a orientação da raiva. E quanto mais a gente lembra do acontecido, mais a gente vê justificativa para poder retalhar e reagir. Não é isso com você? Ou é só comigo? É isso com vocês ou é só comigo? Não é verdade? Então, se nós de imediato, quando começarmos a sentir raiva, existem muitos estudos a respeito. Se a gente der uma parada, olha, o que eu estou sentindo agora é raiva. Eu não quero mais agir pautado na raiva. Eu não sou mais criança. Então, o que eu vou fazer? Muitas vezes a gente precisa sair de cena, se afastar da pessoa, deixar para falar depois. Quanto mais cedo nós identificamos o que nós estamos sentindo, nós temos o poder de dar um outro curso aos acontecimentos e não mergulharmos na emoção quando ela chega. Existem pessoas que são mergulhadas na emoção. Veio a emoção, pronto, ela vai agir de acordo com aquela emoção. Agora, as pessoas autoconscientes, elas sabem identificar a emoção quando chega e têm formas de se conduzir avaliando o que elas devem fazer naquela situação. Elas não mergulham, elas param. Peraí, eu estou sentindo raiva, o que eu faço agora? Eu acho melhor dar uma parada, não vou falar mais nada não. Porque se eu for falar nesse estado de raiva, eu vou brigar. Eu não vou conseguir chegar aonde eu quero, que é me entender com a pessoa e mudar, alterar o comportamento da pessoa. Então, eu vou usar uma nova técnica, vou orar, vou pedir o apoio à espiritualidade. Quando eu tiver com mais equilíbrio, eu chamo e converso. Quer dizer, a raiva, a gente tem como agir de forma diferente. Antigamente, a gente desembainhava a espada e arrancava as cabeças, né? Agora, a gente tem que fazer de forma diferente. Tudo bem, gente? Vamos lá. O ressentimento é a forma substantiva do verbo ressentir, que é sentir intensamente e sentir de novo. Quando estamos ressentidos, nós sentimos intensamente a dor do passado de novo e de novo. É a sensação da mágoa ou raiva crônica que persiste muito depois de terminada a situação que causou a raiva. Olha que coisa ruim que muitas vezes a gente traz dentro de nós, e ninguém quer isso, gente. Mas a gente só consegue liberar se nós identificarmos. Nós precisamos funcionar como caçadores de nós mesmos, identificando os ressentimentos, as mágoas, para despancharmos essa energia. Todo mundo vai tomar passe daqui a pouco lá, né? Uma das coisas que a gente pode fazer é, nesse momento de passe, nós mergulharmos em Deus e pedir, como bênção suprema, que seja retirado dos tecidos sutis do nosso perispírito, das nossas emoções, todo o ressentimento. Muitas vezes, ressentimento que nós não temos noção, que guardamos em nosso coração, mas que existe. Vamos lá. Precisamos mudar a nossa percepção, ver de outra maneira as pessoas e circunstâncias que nos causam dor e sofrimento. Para perdoar, é preciso reconhecer que por trás da postura insensível e errada da pessoa, há medo e desequilíbrio. E isso muda a nossa forma de lidar com a pessoa. Mas aí ela perde o poder de nos irritar. E a gente passa a sentir até piedade.
porque a pessoa não está sabendo se colocar e não está sabendo ter maturidade. Uma consequência da compreensão que as suas percepções são uma escolha é que, à medida que você muda as suas percepções, você altera as suas emoções. Uma companheira nossa não podia vir ao centro espírita sábado de manhã. Ela podia vir outros dias. Mas quando ela saía sábado de manhã, o marido tinha um ataque. Ele virava um monstro. E ela já estava querendo se separar. Quando ela disse, olha, você precisa vir numa psicóloga, vamos ver isso, porque você tem umas reações, eu não entendo porque... Ah, não, sexta-feira tudo bem, mas sábado de manhã não pode. E até uma vez o filho saiu sem avisar o marido no sábado de manhã e foi uma briga terrível. Aí ele foi para uma psicóloga e, nessa vez, em 3 meses conseguiu-se achar a razão. E muitas vezes a gente nem consegue achar a razão. No caso, houve uma descoberta. Ele conseguiu lembrar que, quando ele tinha uns 10 anos de idade, ele saiu sábado de manhã para jogar com o pai. E quando ele voltou para casa, a mãe tinha arrumado as malas e foi embora. E ele passou anos sem ver a mãe. Então, em realidade, quando ele percebeu que ele tinha uma reação, porque ele se sentia ameaçado quando alguém que ele amava saía sábado de manhã, porque foi no sábado de manhã, e aquilo ficou no inconsciente dele. E quando a esposa, descobriu que havia essa razão, a raiva que ela sentia, a irritação, a indignação pelo comportamento dele, se transformou em pena. E aí ela quis ajudá-lo. E ele, depois da lembrança, não sentiu mais esse medo, porque pôde trabalhar. Mas, meus irmãos, isso foi um achado. Muitas vezes nós não temos a chave para identificar a razão de alguns comportamentos absurdos. Porque, às vezes, a chave está lá em outras vidas, num trauma anterior. Nós conhecemos um rapaz que ele não podia ouvir barulho de pássaros, gorjeando, pássaros. E ele tinha ataques, pareciam ataques assim, epiléticos. E, de outras vezes, ele tinha ataques de quebrar tudo que tinha. E aí foi feita uma regressão. Ele sofreu muito picadas de pássaros na Segunda Guerra Mundial, onde ele estava semi-morto num campo de batalha, e vieram aqueles pássaros e foram bicando, porque tinham já muitos companheiros mortos. E aquilo ficou no registro dele. Então, meus irmãos, às vezes as pessoas têm reações que nós não sabemos identificar a razão. Às vezes elas são agressivas, irônicas, mordazes. Às vezes elas são desonestas. E a gente identifica isso e impõe limites, mas existem, muitas vezes, situações do passado que explicam, muitas vezes não justificam, mas explicam algumas atitudes. E aí, em explicando, nós compreendendo a mecânica da emoção e da mente, nós não nos sentimos mais com tanta chateação, com tanta mágoa, com tanto ressentimento. Vamos lá. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Essa é a nossa grande conquista. Esta é aí, nesse ponto, que está a nossa grande tarefa de iluminação. Nós precisamos ativar essa luz de dentro para fora. Um dos exercícios também é a visualização terapêutica.
E eu vou convidar vocês hoje para fazerem comigo. Vamos lá? Essa é apenas uma técnica, é apenas uma técnica das muitas, é uma oração. Só que é uma oração na qual nós atrelamos imagens, por sabermos que a nossa mente ela é bem influenciável pelas imagens. Então eu peço a vocês que inspirem fundo, retenham o ar por alguns momentos e expirem, desejando colocar para fora toda a energia pesada. Inspire, retenha o ar por alguns instantes e coloque para fora toda a energia pesada. Muito bem. Você pode até imaginar que está caminhando num local muito lindo, num santuário da sua alma, sentindo o aroma do lugar. Ouça os ruídos próprios desse espaço, só seu. Você vai ver alguém aguardando você. Pode ser seu anjo de guarda. Eu vou sugerir que você se encontre com Jesus. Ele que nos diz que é o caminho da verdade e da vida. Vá ao encontro dele. Ele, com os seus cabelos sobre os ombros, repartidos ao meio, à moda dos nazarenos, sua barba. Observe os olhos de Jesus. Veja o infinito amor que Ele tem por você nesses olhos. É tanto amor. Ele sorri, estende os braços em um convite divino para um grande abraço de luz. Vá na direção de Jesus. Sinta o abraço, o afago de Jesus nesse momento. Ele vai pegar a sua mão e Ele vai voar com você. Você pode ver tudo lá embaixo. Veja a vegetação do lugar onde você se encontrava. Sinta-se planar, volitar com o Mestre, até entrar neste universo cravejado de estrelas, sentir-se um com esse universo infinito que nasceu da mente do Pai. Perceba constelações, perceba nuvens divinas de galáxias, até que você chega a um lugar todo dourado. É como se fosse no centro do universo. Entre neste lugar divino e se perceba banhada de luz. Fale com Deus. Peça o que você deseja, o que você precisa. Sinta a serenidade desse lugar. Perceba a paz que você sente aí. Deixe que essa energia penetre por todos os seus poros. Perceba-se totalmente iluminado, iluminada. Deseje sentir-se repleto de vitalidade, bem-estar, alegria de viver. A alma do universo toca o seu coração agora
e está na hora de você voltar. Dê novamente um abraço a Jesus. Todas as energias que você captou neste lugar estão se integrando em todos os níveis do seu ser, para sempre. Jesus vai trazer você de volta. Você vai descendo com Ele. Você pode até ver do alto as planícies, as montanhas. Você está voltando. E Jesus vai encaixar você no seu corpo físico agora. E o seu corpo vai integrar célula a célula do seu perispírito e integrar todas as energias poderosas que você conseguiu amealhar nesse momento de luz. Muito bem. Inspire fundo. Retenha o ar por alguns instantes. Expire. Expire e abra os olhos. Foi bom? Foi um bom exercício? Está todo mundo brilhando. Todo mundo está iluminado. E nós podemos fazer isso. Não foram nem 5 minutos. Nós podemos fazer isso depois das nossas preces todo dia. Entrarmos em sintonia mais fina com essa realidade espiritual que nos cerca. Porque os amigos espirituais, no Livro dos Espíritos, editado em 1857 por Allan Kardec, o codificador, eles nos dizem que existe o mundo material e o mundo físico. E eles se interpenetram. Então aqui, por exemplo, tem muitas entidades maravilhosas nos tratando nesses momentos nos quais a nossa mente está focada em coisas boas, em coisas para cima, em saúde, em alegria, em paz. Então eles aproveitam essa nossa sintonia fina para nos trazerem todos os recursos que nós necessitamos para a construção de uma vida cada dia mais saudável e mais feliz. Meus irmãos, muito obrigada pela paciência que vocês tiveram em me escutar. Obrigada a vocês que nos assistiram ao vivo pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita. Um beijo no coração de todos. Nós, através dessa TV Nova Luz, que é uma web TV, nós temos conseguido companheiros, conquistado corações e amigos no mundo inteiro. Recebemos e-mails da Itália, da França, do Canadá, companheiros que participam. Nós tivemos uma companheira que nos falou de Curitiba, que se encantou com as crianças cantando. Vocês lembram que as crianças cantaram há 15 dias atrás aqui? Aquelas crianças lindas, e movidas por essa ativação dessa companheira, vou mandar um beijo, viu, Denise? Um beijo no seu coração, uma companheira de Curitiba, acompanhando online, ela falou da alegria que foi ver essas crianças. Nós pedimos para o pessoal da evangelização, pelo menos uma vezinha por mês, apresentar essas crianças lindas e maravilhosas, né? E eles concordaram. Então, olha, vai ter mais crianças, não hoje, mas elas virão. Gente, então um beijo no coração de todos e muito obrigada. Fiquem com Deus. É nova luz, vem de Jesus.